É possível que, na medicação para depressão e bipolaridade, possam ser indutores do suicídio, e se esse for o caso, o suicida tem o merecimento de ser socorrido logo após o ato? Com vocês, gente. Espera aí, ver se eu entendi a pergunta. Você está dizendo que a medicação para depressão e para ansiedade aumenta a chance da pessoa se suicidar? Poderia. É porque, de certo, ela teve esse caso, né? Já Conheceu ouvi falar desse assim, caso. Se fosse assim, não era um remédio, era um veneno, né? Eu já ouvi falar nesse caso, Elahá. É? É. Eu não lembro de ouvir falar, mas foi recente. No caso de uma jovem que estava se medicando já há alguns anos para depressão com determinado psiquiatra, e a família achou que deveria levar no outro psiquiatra. E o psiquiatra olhou e disse: vamos alterar o medicamento. E ao alterar o medicamento, um dia eles chegaram e a menina tinha pulado da janela do apartamento deles e morreu. Entendeu? E depois foi analisado, né, verificado por que ela teria feito isso, porque ela não tinha assim, a ideação, o problema dela era só a depressão. E depois viram que, em alguns casos, esse remédio ele poderia trazer reações adversas. E eu já tive também na família casos de uma pessoa que parou o tratamento para depressão, depois de um ano voltou a tratar, teve um comportamento durante umas 2 semanas totalmente inverso ao que se esperava, totalmente agressivo e incontrolável. Eu voltei no médico com a pessoa e o médico disse: é reação, porque ela parou e agora voltou a tomar. Então, eu não conheço da área médica, mas isso são dois casos. Então, talvez um dos medicamentos possa realmente trazer essa alteração psicológica, mesmo que momentaneamente, mas momentaneamente até o corpo se readaptar e acontecer isso. Eu acho que o que é interessante também aqui, que ela coloca, e a Divina trouxe, né, é que, e se fosse o caso, o suicida tem o merecimento de ser socorrido logo ao ato, porque aí também vale a pena a gente trabalhar essa questão da questão do suicídio. Né? Se for, esse caso é possível. O suicida, ele é atendido em qualquer caso, tá, gente? O que acontece é que, nesse exemplo, a pessoa não vai ser atendida como suicida. Entra na questão anterior. É uma pessoa que estava, mesmo que momentaneamente, sob o efeito de um medicamento que lhe deu... fez com que ela ficasse fora de si. Então, essa pessoa ela não é considerada suicida. Infelizmente aconteceu e o amparo vai ser total, ela vai ter muita facilidade de aceitar esse amparo, porque ela não traz dentro de si a culpa, o remorso, a ideia da fuga da vida. Isso foi, infelizmente, por um efeito do remédio que está, apesar de tudo, sob as leis divinas. Deus está no controle de tudo. O que a gente tem aí dentro desse quadro? Nós temos vários transtornos, vários. Então, tem determinado tipo de medicação que é para melhorar o humor da pessoa para que ela saia da depressão. Então, você tem lá um grande representante aí, o diazepam, o clorazepam, sei lá, em que você pega a pessoa e retira da depressão, trazendo a pessoa para um outro ponto, né? Você vai subir a pessoa. Não, isso é para ansiedade, desculpa. Isso é para descer. Então, se a pessoa está muito ansiosa, você vai tomar diazepam para diminuir, para baixar. Calma. E tem o outro que você toma fluoxetina, que você toma para você subir, para você melhorar. Então, depende de cada transtorno, o tipo de medicamento que você vai tomar para equilibrar.
Quem está muito abaixo, toma uma medicação para subir. Quem está muito em cima, toma uma medicação para descer. Se eu der a medicação equivocada, por exemplo, a pessoa já está ansiosa e eu dou um remédio antidepressivo, eu subo ela ainda mais, porque ela vai ficar ainda mais agitada. Então, tem que ter bastante cuidado. Mas o psiquiatra, ele é o profissional que estudou exatamente isso. Ele tem a melhor qualificação para fazer. Não é o farmacêutico, não é nenhum outro profissional que tenha a possibilidade de apresentar, até porque os remédios aí são todos controlados, né, exatamente pela gravidade que eles têm. Então, é possível que, de repente, cada organismo é um organismo, haja uma reação diferente, ou se entendeu que a pessoa tinha o transtorno A e a pessoa tinha o transtorno B, tomou a medicação invertida, e isso acabou complicando o quadro do indivíduo, né? Então, todas essas possibilidades, elas precisam ser consideradas. E quando se fala de um paciente psiquiátrico, que a família tem esse momento através do qual ela vai conviver com uma pessoa que é paciente psiquiátrica, ela precisa ter uma atenção redobrada. Quem tem paciente psiquiátrico não pode deixar a pessoa sozinha, tem que estar sempre atento nas movimentações que a pessoa faz, tem que botar tela nas janelas, tem que ter todo um conjunto de preocupações quando a pessoa tem ideação suicida, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa atentar. E eu não posso dizer assim, não, ele está tomando medicação, pronto, vamos dormir, vamos ficar tranquilo. Não, tem que ficar atento, porque o indivíduo, ele pode, de repente, ter um surto, né? Tem uma pessoa que tem lá uma esquizofrenia, ela pode ter um surto, né? Ela pode ter um surto. E aí ela se joga do prédio. Então, tem que estar bem atento a tudo isso. Com relação ao amparo, a Sâmia foi perfeita naquilo que ela colocou. Assim, por quê? Porque o que motivou o indivíduo ao suicídio? Não foi a desistência da vida. Então, esse espírito, ele não traz nas suas matrizes espirituais a assinatura psicológica da desistência da vida. Ele viveu uma experiência na qual, dentro de um quadro, ele se lançou de um prédio, ele cometeu um ato impensado e se suicidou. Mas não existe a matriz da desistência. Então, ele é um espírito que, em princípio, não tem tendência à repetência. Então, não há porquê esse indivíduo suicida passar por experiências tão traumáticas que podem acontecer para impedir a repetição do ato. Ele não precisa, não tem. Então, ele, de repente, tem até uma recuperação mais ligeira, um acolhimento diferente no mundo espiritual, pelas particularidades do processo da partida dele. Agora, o esperado é exatamente o oposto, que a medicação equilibre a pessoa. Agora, como ser humano é ser humano, pode ter um organismo que reage de uma determinada forma e funciona de maneira diferente. Então, acompanhamento do médico, acompanhamento da família, vigilância bastante ostensiva sobre o nosso paciente psiquiátrico, para que a gente não tenha surpresas. Ele estabilizando, principalmente na troca de medicação, ele estabilizando, ele demonstrando, aí pronto, aí a gente pode relaxar. Mas realmente, medicação desse tipo, ela demora 15 dias, um pouco mais até para começar a fazer efeito. A família tem que ficar atenta na mudança.